Marquinhos, boa noite. João Ferretti da Rádio Nova FM. O Ituano hoje ganhou um jogo muito apertado. Foi no detalhe, foi no pênalti, um lance até juvenil do atleta do Guarani, o Tony estava de costa, mas venceu. Uma vitória, são 3 pontos e faltam 14 ali para a matemática funcionar. Como conseguir esses 14 pontos de 24? Boa noite a todos. Vitória muito importante, todos já sabem. Contra um adversário direto, um jogo nervoso, né? Porque um jogo que eu antes do jogo frisei muito que era um jogo de minimizar erros, porque o campeonato está se afunilando, então esses 3 pontos eram muito importantes para a gente. Além de nós somarmos, foi a famosa frase que eu falei antes do jogo, do jogo de 6 pontos. Então, os jogadores estão de parabéns pela vitória. Um gol de pênalti claríssimo. Né? E em relação ao campeonato, nós temos que pensar única e exclusivamente no Brusque. Valentim, boa noite, parabéns pela vitória. No meio da semana eu até perguntei, né, sobre o esquema tático e hoje você mudou, você colocou o Álvaro, né, e colocou o Tony um pouco atrás. Você ficou satisfeito? Foi isso que eles mostraram no treino para você e deu certo para você em campo hoje? Foi uma alternativa que nós fizemos, né? Um jogo um pouco diferente daquilo que nós vínhamos fazendo. Era até muito. Nós não, até a saída do Miqueias, lógico que ela deixa um pouco mais ofensivo, que fica um homem ali, mas nós, mesmo com ele jogando, foi estratégia para esse jogo. O time era agressivo também, muito. Com a entrada dele, com o do Álvaro, que eu gostei até do que foi o jogo. O Álvaro ainda precisa pegar alguns mecanismos nossos que a gente gosta, algumas referências que eu gosto de passar, e ele vai pegar porque ele é muito aplicado. Você ganha algumas coisas, perde outras, mas a ideia era começar com ele e funcionou, porque nós fizemos o gol com ele em campo, né? Que é uma chance de gol, uma falta dentro da área, e essa falta dentro da área se chama pênalti. Então, gostei sim, algumas correções que nós vamos fazer, algumas coisas que nós vamos corrigir, normal, mas foi positivo essa estratégia, essa opção que nós tivemos em relação à entrada dele. Boa noite, professor, parabéns pelo resultado, pela vitória. E detalhe, a gente viu ali que o final da partida criou-se um clima ali bem disputado, né? Os jogadores já na reta final do jogo começaram a entrar ali que é muito comum no futebol, né? Em jogos desse nível, né? Com esse nível de tensão. E a gente percebeu ali que em alguns momentos você também tentou ajudar ali a conciliar, né? A criar a desfazer a confusão. Mas eu queria que você falasse o que aconteceu ali, porque a gente viu que o árbitro até se aproximou do banco de reservas também. Você conversou ali com o Lucas Caneto Belotti. Queria entender melhor ali o que aconteceu, o que você tentou fazer ali para tentar resolver ali aquele clima, aquela situação. Eu queria que acabasse aquela discussão toda. O jogo, se eu não me engano, faltava menos de 1 minuto para acabar. E eu não queria fazer com que nós desviássemos a nossa atenção naqueles últimos segundos para uma confusão com uma possível expulsão nossa, porque o campeonato ele continua. E eu acho que o árbitro conduziu bem apesar do Leozinho, sinceramente, eu não sei se o amarelo foi por alguma coisa que ele fez durante essa confusão, mas pelo gesto técnico que gerou essa confusão, eu posso afirmar com toda certeza que é o jogo dele, e ele fez em direção ao gol, e estava 1-0 o jogo. Não estava 3-4 para o Ituano. Ou seja, é o jogo dele. Então é o jogo que ele faz nos treinamentos. Quem acompanhar os nossos treinos, algumas pessoas que acompanham nossos treinos vão ver que é o jogo dele. E em prol do ataque. Ele deu 2 dribles e finalizou para gol. Ele tentou um drible que ele ia na cara do gol para fazer. Sabe, eu entendo às vezes o momento, né, porque foi uma coisa que eu falei até para os atletas do Guarani, para que eles não se envolvessem em confusão, porque também tem um campeonato que segue para eles também. Mas não é a coisa mais importante. Repito, o árbitro conduziu bem, infelizmente o Leozinho tomou amarelo,
E essa coisa tem que ficar, essa confusão tem que ficar bem de lado, porque não foi a coisa mais importante que aconteceu aqui. Boa noite, Edson da TV20. Eu queria que você falasse do começo avassalador do Ituano, porque durante a nossa transmissão, com 15 minutos de jogo, o Ituano tinha 73% de posse de bola. Mas o gol poderia ter saído ali já, né? Queria que você falasse desse começo. Começo bom, depois a equipe deles até equilibrou no primeiro tempo, mas nós começamos bem, não só com posse, eu não sabia nem desses números no começo do primeiro tempo, mas com algumas finalizações também, com jogadas de escanteios, ou seja, o time procurando ser agressivo. Essa era a nossa ideia, porque nós precisávamos muito dessa vitória hoje. Valentim, pedir desculpas, eu acho que eu não parabenizei pelo resultado, então, Obrigado, imagina. Eu gostaria de falar explicitamente do Neto Perola. Se tinha muito na torcida que ele precisava jogar, que ele precisava ser titular, que precisava ter minutos, e ele não vinha entrando tanto assim nas últimas partidas. E hoje ele foi titular. Gostaria que você explicasse um pouquinho essa situação dele e como que era a escolha dele como titular hoje. Vamos lá. Eu sempre falo aos atletas, e hoje falei na preleção muito rápido, mas é uma coisa que eu falo quase diariamente, é para eles todos estarem prontos. O Neto é um jogador importantíssimo para a gente, com uma carreira espetacular, mas é um jogador que vem de um tempo de inatividade muito grande. E se tem uma coisa que eu sempre falo que não é frase feita no futebol, é a falta de ritmo. Ele está ganhando alguns minutos, já ganhou alguns minutos em outros jogos, ficou um período sem jogar, vem treinando normalmente, não sai de nenhum treinamento, ou seja, ele está readquirindo a forma dele. Foram muitos meses longe do futebol. A minha escolha dele hoje, o Paiva teve um problema estomacal, se eu não estiver enganado, no início da semana, ficou ausente de 2 treinos. Nós já tínhamos optado pelo Neto já nos primeiros treinos táticos, e até defensivos, né, que não é o forte dele, mas nós tínhamos que treinar naquelas sessões já esse lado defensivo também, e era uma das opções, como o João também depois entrou. Então é um jogador que a gente conta muito, eu falei e repito para vocês na preleção, e está buscando o espaço dele. Infelizmente hoje as jogadas não aconteceram da forma que nós queríamos usá-lo mais, infelizmente assim, o time às vezes tem que até ajudar mais o jogador para que ele passe essa qualidade para dentro do jogo, mas eu gostei, se entregou muito, aplicado extremamente na fase defensiva, roubando bola lá atrás, ganhando rebote, fazendo jogadas ofensivas. É um jogador que a gente conta muito. Roberto, tem o próximo jogo, tem a semana inteira para trabalhar também, e está sendo mais importante nessa reta final aí, claro, o resultado positivo, e essa semana aí para você trabalhar, ver os erros, corrigir, como você sempre disse. Continuamos a nossa luta, continuamos a nossa caminhada rumo à nossa permanência. Com o quê? Folga para os jogadores merecidas, porque o jogo foi adiado, a gente ganha mais dias para trabalhar. Os jogadores também estão precisando muito desse descanso também, estar um pouco com a família e depois a gente volta com tudo para aproveitar bem a semana. Semana cheia, ela é importante para os treinadores, é importante para os jogadores, então nós temos que aproveitar ao máximo, fazer com que nós vamos corrigir os nossos erros, que está dentro da nossa programação, e focar, como eu falei até numa pergunta anterior, de foco total no time do Brusque. Alberto, e vai ser uma semana longa, né? Porque o Ituano, das poucas oportunidades que teve de ter semanas cheias para trabalhar, os intervalos eram menores. Agora vai ter 9 dias até o próximo jogo, que é numa segunda-feira. O que você percebe que deve ser melhorado ao longo dessa semana, já pensando no Brusque, porque a sequência também aí já volta aquela maratona de vários jogos, né? O Ituano já tem na sequência um jogo contra o Ceará, depois o Botafogo, o Santos, enfim, tudo ali um próximo do outro. Então, o que você pretende agora nesses 9 dias? Saindo de hoje, sábado, até pensando na segunda-feira da semana que vem. Melhorar em todos os aspectos. Melhorar em todas as fases do jogo. Procurar sugar ao máximo o individual de cada atleta. De todos eu estou falando. Para o coletivo ficar forte, para os setores ficarem fortes. Isso aqui é a nossa ideia. Ao máximo. E você faz isso como? Treinando, trabalhando, tendo sessões de treinos, podendo dar uma carga um pouco maior quando você pode dar, mesmo sabendo que faltam 8 partidas, a temporada está chegando ao fim, mas
de exigi-los ao máximo deles, o máximo, estou falando do eu bato muito nessa tecla com eles, individualmente, eles têm que nos dar tudo, para que nós fiquemos fortes no coletivo. É só assim que a gente vai continuar nossa caminhada. Eu posso só, antes de terminar aqui, fazer um agradecimento ao nosso torcedor, a diretoria que teve essa iniciativa de fazer com que os torcedores tivessem uma possibilidade de pagar menos no ingresso e que eles nos ajudaram. A gente ouve o torcedor lá, os jogadores ouvem, eu estou lá no banco, eu ouço, a comissão técnica ouve. Então, foi importante. Esse agradecimento é de verdade mesmo, para que nós fiquemos juntos a cada dia mais, para que no próximo jogo venham mais torcedores nos apoiar até o final desse campeonato. A informação para você, Alberto, foi o maior público do Novelli Júnior nesta Série B, com quase 3.000 pagantes. Obrigado mais uma vez. Obrigado em dobro.